No vídeo de hoje, abordaremos resumidamente as fases da odontogênese. De forma geral, a odontogênese é o período de formação dos dentes e compreende 5 fases: broto, capuz, campânula, coroa e raiz. O desenvolvimento dos dentes ocorre por interação entre as células do epitélio oral e as células do ectomesênquima. A partir do primeiro mês de vida uterina, as células epiteliais do estomodeu, cavidade bucal primitiva, sofrem intenso processo de mitose. É formada a lâmina epitelial primária, que se dividirá em 2 lâminas: a lâmina vestibular, que sofrerá posteriormente um processo de degeneração, formando o sulco vestibular, e a lâmina dentária, que formará o dente. As células epiteliais da lâmina dentária sofrem um intenso processo de mitose, invadindo a região do ectomesênquima. As células do ectomesênquima se condensam ao redor, formando a primeira fase, com aspecto de botão. As células periféricas do botão tomam a forma colunar, enquanto as células centrais, morfologia poligonal. Na fase seguinte, o botão dental assume a forma de um capuz. Nessa fase, já podemos identificar os elementos formadores do dente: o epitélio mais externo, o retículo estrelado, o epitélio mais interno, que dará origem aos ameloblastos, e as células ectomesenquimais condensadas embaixo, que darão origem aos odontoblastos. A região em que o epitélio externo e o epitélio interno se encontram formam a alça cervical. As células ectomesenquimais condensadas, que estão na região periférica ao órgão do esmalte, irá constituir o folículo dental, o cemento, ossos alveolares e ligamento periodontal. Após a fase de capuz, o epitélio interno assume o formato do dente, chamado assim fase de campânula. As células do epitélio interno se diferenciam em ameloblastos e as células ectomesenquimais subjacentes se diferenciam em odontoblastos. A diferenciação progride das pontas das cúspides ou das bordas incisais para a alça cervical. A lâmina dentária se desintegra e as células do epitélio externo ficam pavimentosas. As células do epitélio interno alongam-se e passam a ser cilíndricas baixas com núcleo central. Acima do epitélio interno, as células cilíndricas do estrato intermediário produzirão fosfatase alcalina. O epitélio externo ficará em contato com o folículo dentário e o epitélio interno ficará em contato com a papila dentária. O epitélio interno inverte a polaridade e o seu núcleo fica voltado para o estrato intermediário. E as células passam a ser chamadas de pré-ameloblastos, que estimulam a diferenciação dos odontoblastos. Com a deposição da primeira camada de pré-dentina, ocorre a indução da diferenciação dos ameloblastos. Na primeira fase secretora da amelogênese, período de secreção do esmalte, ocorre a deposição de uma matriz orgânica distinta da matriz de natureza colágena, basicamente proteica. 90% dessa matriz é composta de amelogeninas, que serão degradadas para dar lugar à mineralização. No primeiro estágio, os ameloblastos secretam primeiro o esmalte aprismático. Depois, na região apical, desenvolvem-se os processos de Thomes e passam a secretar o esmalte prismático. Pelo fato da porção radicular do dente ser constituída por dentina, é necessária a presença de células epiteliais para dar início na diferenciação dos odontoblastos que formarão a raiz. No final da fase de coroa, os epitélios que formam a alça cervical proliferam em sentido apical para induzir a formação da raiz. O epitélio resultante dessa proliferação sofre uma dobra, constituindo assim o diafragma epitelial. As células epiteliais continuam a se dividir, originando a baía epitelial radicular de Hertwig. A fase de raiz ocorre enquanto o dente erupciona. As células da bainha de Hertwig induzem as células ectomesenquimais a se diferenciarem em odontoblastos, secretando uma fina matriz, com composição similar à matriz inicial da amelogênese. Os odontoblastos recém-formados formam a dentina radicular, aumentando gradualmente o comprimento da raiz. O contínuo crescimento da raiz provoca um aumento progressivo dos espaços na bainha de Hertwig, reduzindo a bainha a restos epiteliais, os restos epiteliais de Malassez. O periodonto de inserção é formado durante a fase de raiz. Após o contato com a dentina radicular,
as células ectomesenquimais do folículo se diferenciam em cementoblastos, secretando a matriz orgânica do cemento. Simultaneamente, as células do lado externo do folículo se diferenciam em osteoblastos, formando o osso alveolar, e a região central em fibroblastos, que formarão o ligamento periodontal.